Olá, turma. Professor Wanderson, gravando mais um vídeo aqui do nosso curso de Django. Hoje a gente vai tratar de controle de acesso, tá? A gente vai ver o básico aí do controle de acesso, como que funciona no Django. Então, o objetivo aí, né, é a gente implementar, né, esse controle de acesso básico com login e logout, tá? Ficou um errinho aqui, é login e logout, para determinadas rotas, tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver como criar usuários, a gente vai aprender a habilitar o módulo de controle de acesso e habilitar as rotas específicas, porque no Django, como a gente explicou lá na primeira aula, ele tem uma série, né, como ele é um framework poderoso, né, de altíssimo nível, ele traz uma série de estruturas prontas, né, o que precisa, o básico ali de qualquer sistema, de qualquer aplicação, ele já traz pronto. Então aqui, basicamente, o que você tem que fazer é habilitar e configurar, né? Você habilita e sai configurando e já está pronto para uso, tá? Então isso potencializa muito o desenvolvimento rápido de sistemas, tá? E sistemas robustos, tá? Porque o Django é um framework dos mais robustos que tem aí para a gente poder criar todo tipo de aplicação, né? Para todos os tipos de necessidades, né? Para várias necessidades. Então, depois que a gente habilitar esse módulo de controle de acesso, a gente vai criar um template para a tela de login, tá? Então, essa parte ele não traz pronto, mas ele traz toda a parte. Por quê? Porque ele não traz pronto, né? A ideia dele não trazer pronto, por quê? Porque o template é uma parte de. Tem a ver com layout, tem a ver com design, né? Que você pode personalizar do jeito que você quiser. Então ele não traz, mas assim, é super fácil de fazer, como a gente fez lá nas generic views lá na aula anterior, né? É bem simples. A gente vai aprender também no controle de sessão como verificar se a sessão está logada do usuário, né? Porque é importante você saber isso para você, às vezes, tomar determinada ação, para você modificar o comportamento do layout também, né? Se o usuário estiver logado, você faz determinada coisa. Se ele não estiver logado, você faz de outra forma, né? Exibe de outra forma. E por fim, a gente vai habilitar o login, a gente vai ver como a gente habilita o login, né? Para determinadas views específicas. Esse habilitar o login é forçar o usuário logar antes de acessar determinadas áreas, né? Determinadas rotas ali. Você vai aprender a fazer isso, tá? A gente vai aprender a fazer isso nessa aula. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Então eu já estou aqui dentro da pastinha do projeto, né? E o que a gente vai fazer? A gente tem, quando a gente roda aqui o comando Python manage aqui, ó, .py, ele vai dar, se você executar ele sozinho aqui, deu um erro de sintaxe aqui porque eu esqueci de pôr aqui o Python 3, acho que eu tenho o Python 2 e o 3 instalado aqui. Ele vai rodar aqui pra gente, ó, e vai dar uma série de opções aqui muito interessantes, que eu já tinha mostrado isso aqui em algum lugar. Né? Em uma aula anterior aí eu já mostrei isso para vocês, que eu me lembre. Então você tem, por exemplo, ó, você pode mudar, você tem aqui os módulos, ó, ele mostra pelos módulos e mostra as opções. O primeiro aqui é o módulo Auth, e esse módulo Auth você tem a opção de trocar aqui usando o Manage, né, o gerenciador aqui do Django, né, do seu projeto Django. Você tem como criar um superusuário e você tem como também mudar a senha, entre outras coisas, tá? Você tem uma série de outras coisas aqui interessantes aqui de lidar com. Ó, tá vendo? O Start App, o Start Project, tá vendo aqui? Iniciar servidor teste, limpar sessões, tá? Então a gente vai criar um super usuário, tá? A gente vai criar. A primeira parte que a gente vai fazer é criar um super usuário. Eu vou copiar esse create super usuário, né? Create super user. Então aqui o comando é Python manage create super user. Aí você dá Enter, aí ele vai pedir o nome do username, né? Ele pega o nome do sistema,
né, que você está rodando. Aqui eu vou usar admin. Ele pede um e-mail, que o ideal é que esse e-mail seja um e-mail válido, né, quando você estiver implementando aí um sistema com um fluxo de recuperação de senha. Aqui vai ficar um e-mail fictício. Vou criar a senha. Criei a senha aqui, ó, tutorial 123. Se deu tudo certo aqui, ele vai aparecer aqui, super user created successfully, né? Mais ou menos isso. Aqui também, quando você roda o Python Manage, tem lá a parte de mudar a senha, né? Para mudar a senha, como é que funciona? Você coloca Python Manage, o comando de mudar a senha, change password. Se você colocar assim change password sozinho, ele vai tentar mudar o usuário do sistema ali, né? No caso, o usuário que está no sistema. Que seria aqui professor, igual ele sugeriu na hora que eu estava criando. Se eu quiser mudar de outro usuário, eu escrevo o nome do usuário na frente, tá? E aí ele vai abrir para mim aqui o prompt para mim mudar de senha. Tá? Se eu precisar mudar, eu vou fazer isso. Vou dar um Ctrl C aqui só para cancelar. Então, feito isso, deixa eu voltar aqui o zoom. Feito isso, eu tenho o meu usuário criado, tá? E ele é aqui por esse método aqui que eu estou fazendo, eu estou criando um super usuário, tá? Só que agora eu vou mostrar para vocês outras formas de criar o usuário. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, vou colocar o servidor, colocar ele para rodar, né? Colocar o projetinho aqui para rodar. Ele já tem um usuário. E vou mostrar para vocês aqui como que eu habilito, né, a área administrativa, tá? Como que eu vou fazer essa habilitação da área administrativa. Que seria o módulo de controle de acesso mais a área administrativa. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, deixa eu dar o zoom aqui, voltar o zoom de novo. Eu sempre uso o zoom porque eu não sei a tela, né? Tem muitas pessoas que acompanham pelo celular. Então, eu gosto de dar um zoom aqui, um zoom grande. Se o zoom não estiver bom, estiver ruim, vocês avisem, tá? Por favor. Eu tento melhorar nas futuras gravações. Então, aqui, ó, eu tenho que vir aqui no meu arquivo settings, né? Que está dentro do meu módulo aqui, meu módulo raiz, né? O módulo base do meu projeto, né? Onde tem as minhas rotas. E tem meus settings. Aqui dentro do meu settings, o módulo ALF, né? Esse módulo aqui, ó, no installed apps, né? Installed apps, já vinha aqui, ó, Django Contrib ALF. Ele já vinha habilitado, tá? Já vinha habilitado por padrão. Então, isso aqui você não tem que mexer, não precisa mexer. O que você pode mexer, né, com relação a isso, é incluir aqui duas configurações aqui embaixo, né, pode ser aqui na parte de baixo, que é as variáveis para indicar quando o usuário fizer login e fizer logout, para onde você quer direcionar eles. Então aqui tem duas variáveis que se chama, uma é login, redirect, URL. E aí você pode indicar aqui para qual a rota aqui, né, no caso. Se você colocar ali, igual eu tô colocando na barra, ele vai indicar, vai mandar sempre para a raiz, tá? Então você tem o login e você tem o logout, redirect, URL. Depois, se der, a gente mexe nisso aqui, mas eu vou deixar aqui só para vocês saberem que faz parte desse controle de acesso, que muitas vezes quando o usuário faz login, você quer redirecionar para algum lugar. E quando ele faz logout também. Obviamente dá para fazer isso de forma dinâmica, né? Como que daria para você fazer isso dinâmico? Daria para você colocar aqui uma rota para uma determinada view e aquela view decide para você ali, ou você faz o tratamento para ele fazer o redirect para você para o local que você quiser,
Isso aqui é uma das configurações. A outra configuração é você incluir lá nas rotas, né? Aqui nas rotas principais, aqui, ó. Que aqui em URLs, tá? URLs do seu módulo aqui de configuração, o seu módulo base do seu projeto. Não é a URLs do seu módulo, né? Do seu model lá que você criou, do seu outro módulo que você criou, né? Que cada um vai ter suas próprias rotas, né? Aqui a gente fez a inclusão, ó, das rotas, não sei se vocês lembram, das rotas do módulo produto. E aqui eu vou incluir uma linha para mim fazer a inclusão das rotas de autenticação. Essas rotas, elas já existem, porque o Django já traz isso pronto para você. Um padrão, o nome da rota aqui, você pode colocar qualquer um. Você pode colocar usuário, você pode pôr login, você pode pôr o que for. Um padrão que o pessoal costuma usar é assim, ó, accounts, tá? Em inglês, accounts barra. Mas você pode colocar o que você quiser, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Aí você coloca aqui um include, e aí você coloca aqui, não esquecer da vírgula aqui, você coloca onde que está essas rotas para ele incluir. Da mesma maneira que a gente incluiu aqui o módulo, né, o módulo URLs, né, que é o arquivo URLs que está dentro de produtos, a gente vai incluir também as URLs que estão dentro do módulo auth do Django. E onde fica esse módulo auth? Ele fica aqui em django.contrib, são os módulos dos contribuidores, né, auth.urls. Tá? Então, feito isso aqui, você salva e você já tem habilitado ali as URLs, né, para todo o sistema de login, né, todo o sistema de controle de acesso do Django. Só que, igual eu falei, ele já vem pronto, já vem embutido ali, mas a partir do momento que você habilita, você tem que fazer algumas configurações, né? Ele não é exatamente plug and play. Você tem que fazer algumas configurações. Então, por exemplo, deixa eu vir aqui, deixa eu abrir lá o nosso projeto. Aqui. Ó, tá vendo? Se eu vier aqui em barra accounts, ele vai dar um erro, tá? Porque ele não tá mapeando nada para essa rota específica. Mas se eu colocar uma barra aqui, ó, olha que interessante, ele vai mostrar para mim que, como eu estou no molde de debug, ele mostra que rotas eu tenho. Ele tipo me dá uma sugestão. Se eu coloquei uma rota errada, e se tiver alguma coisa parecida, ele fala assim, ó as rotas que você tem aqui, ó. Se você observar, ó, olha aqui as rotas que tem, ó, relacionada a accounts. Eu tenho accounts login, eu tenho o nome da rota, o nome interno, tá? Todos eu tenho o nome interno. Eu tenho a rota logout, accounts logout, o nome da rota interno. E tem aqui as outras rotas relacionadas aqui à parte de controle de acesso, tá? Que eu tenho uma rota para fazer alteração de senha, para dar tipo uma mensagem que a senha foi realizada. Eu tenho uma página para mim solicitar o reset, né? Esse aqui, o change seria a página, seria o formulário para mim alterar a senha especificamente. O reset aqui seria tipo para mim solicitar o reset de senha, a recuperação de senha, né? Seria a recuperação de senha. E tem uma rota também aqui para mim mostrar, né, uma página para falar que o reset de senha foi concluído com sucesso. Esse done. E tem aqui também outras rotas aqui, que é quando eu faço essa recuperação de senha eu recebo, quando eu estou usando por e-mail, né, ele gera para mim aqui um token e eu confirmo isso por e-mail, quando tem alguma confirmação por e-mail, né? Então, depende de como você vai fazer a configuração toda. No nosso caso, a gente vai ficar aqui no básico, como a gente está na aula básica, a gente vai fazer só o login e logout, tá? Então, aqui é só para você ver que essas rotas existem, né? Como que elas existem. Então, se eu vier aqui, né, eu tenho que configurar agora. Se eu vier aqui, por exemplo, login, ele vai falar que vai dar algum erro aqui, porque eu não criei o template, tá vendo?
Ele não achou o template, porque isso eu que tenho que fazer, eu tenho que configurar. Outra coisa relacionada aqui ao login logout, que eu não tinha mostrado antes, né, a parte de controle de acesso, que já veio aqui pronto aqui para nas rotas, ó, já tinha aqui, é a área administrativa, né, que você vê, tem as rotas aqui da área administrativa. Então, como eu criei um usuário, como a gente já criou um usuário ali, um super usuário, eu já consigo acessar essa área administrativa, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Se eu colocar barra de mim, ele já vai abrir aqui para mim, deixa eu tirar o zoom, ele já vai tirar aqui para mim, diminuir o zoom aqui, já vai mostrar para mim a área de login da área administrativa, tá vendo? Então, se eu usar aquele usuário aqui, ó, e a senha que eu criei, ele vai acessar para mim aqui já a área administrativa. Essa área administrativa do Django, ela já vem pronta para você usar e fazer o que você quiser com ela, né? Configurar e tal, usando toda a estrutura que o Django traz para você. Ele já vem aqui o formulário para alterar a senha dentro da área administrativa. Ele já vem aqui o logout, tá? Aqui ele está em inglês, mas é muito fácil de traduzir. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui você tem a parte dos modelos que ele já traz para você, os modelos aqui, para você gerenciar os modelos, os models, user e groups. Aqui também tem como a gente incluir, né, através de configuração, para você poder gerenciar de forma prática e rápida os models que a gente criou também, os models lá de produto, de categoria, tem como adicionar, só que vou tratar isso numa aula futura, tá? Como que você faz para poder acrescentar os módulos aqui para você poder gerenciar. Mas aqui em usuário, se você ver, ó, já pode aqui adicionar, você pode listar, ó, ele mostra aqui para você. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Ele mostra aqui para você, né? Ele tem uma barrinha aqui, ó, de navegação lateral. Isso aqui já vem prontinho para você. Você pode clicar aqui, pode editar, ó, editar o usuário. Pode mudar a senha desse usuário. Tem né, a mudança de senha aqui em cima, ó, do usuário que está logado, tá? Ele tem um formulário próprio. Se o usuário está logado aqui na área administrativa. E você pode configurar ele aqui, né? Porque ele já vem uns campos próprios, né? Já vem uns campos já próprios, já pré-definidos para você usar, que é o primeiro nome, o último nome, o e-mail, alguns tipos de permissões, ó, se o usuário está ativo ou inativo, se você marcar isso aqui, ele pode logar ou não, né? Se ele tem a característica de staff, né? Staff seria usuários que podem logar na área administrativa. Então, o usuário que pode acessar essa área administrativa aqui, só se ele tiver com essa opção de staff marcado. E se ele é um super usuário. Aqui embaixo também tem a parte para você fazer o gerenciamento de grupos, né? Você pode criar grupos, criar perfis, criar toda uma hierarquia de controle de acesso, né? De controle de acesso e autorização, né? De acesso, usando toda essa estrutura que ele já tem, né? E aqui ele tem a parte que tem as permissões mais digamos assim, mais finas, né? Que você tem aqui como permitir, né? Se o usuário, se determinado usuário vai ter acesso ali, basicamente relacionado ao CRUD, né? De alguns determinados módulos, né? Models, na verdade, né? Algum determinado models. Então, por exemplo, grupo, você pode determinar se o usuário vai ter permissão de adicionar grupo, modificar grupo, excluir grupo, visualizar grupo. E aqui os models que ele já tem interno, ó, e os que já estão criados, tá vendo? Até aparece aqui os produtos, né? Que a gente já fez, que a gente tem, né? De produtos apareceu aqui, de categoria também. Né? Na verdade, categoria que apareceu, ó, produtos, categoria, adicionar categoria, modificar categoria. Então, essa estrutura toda aqui, ele já cria para você automaticamente, tá? Ele já está criando aqui automaticamente para você. Então, você já tem um nível de controle de acesso, de estrutura para usar toda na sua aplicação muito grande, tá? Então, o ideal aqui que eu indico para vocês, por exemplo, para criar usuário, você já pode criar por aqui. Uma vez que você criou
O superusuário, ó, você pode criar por aqui, ó, por exemplo, né? Você pode cria o usuário e a senha. Por aqui ele vai exigir só isso. Vou criar um aqui de exemplo aqui para vocês verem. Uma vez que você criou, ele já muda o formulário. Ele muda o formulário porque ele te dá opção de adicionar as outras informações. Ó. Se é um usuário de staff, né? O padrão, quando você cria um usuário novo, ele não é nem de staff, nem é super usuário. Beleza? E isso aqui é muito bem documentado aqui, ó, na página do Django, tá? Se você precisar conhecer os módulos, ó, os campos que tem internamente, tem um nome, tem um username, tem um campo de e-mail, tem a senha. Aqui ele explica também umas outras formas de você criar o usuário, mudar a senha e tal. É muito bem documentado. No nosso caso aqui, dando sequência, tá? Aqui foi só para mostrar essa parte de administração, o que tem a ver com controle de usuário para vocês, tá? Então, dando sequência aqui, sair lá da área administrativa, vou vir para cá, ó, pra essa página. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar uma página de login. Porque aquela página de login que tem aqui no admin, ela é específica do admin, tá? Então eu não uso ela para todo o site. Para usar para as áreas comuns do site, eu vou ter que criar ela para que seja uma coisa específica, personalizada e tal. No nosso caso, como a gente habilitou, basta eu criar o template, né? Então eu tenho que criar esse template. Como que eu crio esse template? Ele já tem toda a parte de view, já está tudo pré-definido aqui quando eu habilitei o módulo de autenticação. O que eu tenho que fazer é criar a view. Como que eu vou criar essa view? No nosso caso aqui, no caso do Django, ele tem os caminhos e tem os locais próprios de fazer, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar aqui na pasta de templates uma nova pasta. Que aqui ele chama de... que é o padrão dele, chama registration, que é onde ele vai procurar os templates, tá? Existe outro subespaço também, mas aqui, essa registration, ele é onde ele vai procurar os templates específicos. E aqui dentro, o template que eu vou criar, dentro dela, vai ser o template login.html. Isso aqui é padrão, tá? Se eu mudar o nome, ele não vai achar. Então eu tenho que usar dessa forma aqui, respeitando esses nomezinhos aqui. Então o que vai ter esse template de login? Basicamente, seguindo o nosso modelo que a gente fez na aula anterior, eu vou usar esse modelo aqui, ó, tá? Usando já a base, usando o bloco, o conteúdo de bloco, vou copiar daqui, vou lá no meu template de login e vou colar aqui. Ó, copiei e colei. E aqui dentro, obviamente, eu vou ter que mudar, né? Obviamente aqui eu vou ter que mudar. Como é que eu vou mudar? Eu vou criar aqui um título. Acho que eu vou usar o H2 e vou colocar assim, entrar ou acessar, né? Pode colocar o nome que você quiser, né? Você vai colocar aqui vai colocar isso aqui e vai criar o formulário. O form, vai adicionar o método, que é post. Aqui ele vai fechar o formulário. E aí eu tenho que criar aqui dentro uma das coisas que todos os formulários têm que ter, eu tenho que lembrar de colocar, eu tenho que colocar aqui a marcação, né, que é uma marcação do sistema de template do Django, o token de validação do formulário para evitar cross-site scripting, né, que é o CSRF token, que é que ele vai incluir para mim automaticamente aqui em termos de execução. O outro que eu tenho que incluir aqui é o próprio formulário. Então aqui, quando ele achar aqui, ele já vai passar automaticamente, já existe uma view configurada internamente no Django, e essa view já passa o form
né, os dados do formulário, ou os campos do formulário, ele já passa o formulário pro template automaticamente. O que eu tenho que fazer aqui, basicamente, é apenas exibir esse formulário. Como que eu vou exibir? Eu vou exibir aqui dessa forma, usando a marcação que é de chaves duplas aqui, e ele chama form, né? O objeto, ele já vai disponibilizar e já vai passar um objeto que chama form. E aqui eu vou exibir ele como parágrafo, tá? Ele tem esse método aqui, ó, chama asp. Então, esse asp significa que ele vai exibir cada um dos fields, né, dos campos do formulário, ele vai exibir como um parágrafo, tá? Então, ele vai formatar como um parágrafo, vai ser, cada campozinho vai ser um parágrafo. E aqui eu tenho que incluir também o meu botão, né? O meu botão submit. Então, aqui tem que ser um botão do tipo submit. E aqui eu dou um texto para ele para aparecer, né? Que eu posso colocar assim no lugar, ok, alguma coisa assim. Eu vou chamar de acessar. E aqui eu vou chamar de login. E aí, feito isso, pessoal, tá pronto o nosso login, tá? Nosso login é basicamente só isso. O nosso template de login basicamente é só isso. Obviamente eu posso personalizar, deixar mais bonito e tal, mas aqui ele já vai estar pegando o bootstrap certinho. Só que como é que eu acesso esse template agora? Aí que tá, eu tenho, para mim acessar, eu tenho que usar uma rota que vai dar acesso. Essa rota já existe, né? Ela já está pré-configurada lá, quando a gente habilitou aqui nas rotas. Queria aqui, tá aqui, ó. Já tá aqui dentro. Já tem a rota, aquelas rotas que eu mostrei para vocês, tem a login, tem a logout. Mas aí como é que eu faço para mim acessar essas rotas? Para mim poder acessar essas rotas, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o meu template base, ó, underline base. Eu vou mudar ele aqui justamente para mim já incluir aqui nessa parte aqui, ó. Vocês lembram que eu tinha um botão lá, eu deixei lá o botão que não funciona, o botão acessar, cadastrar aqui, não funciona? O cadastrar a gente não vai fazer. Mas aqui eu já vou mostrar para vocês como que a gente detecta se o usuário está logado ou não, tá? Se ele está logado ou não. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui uma marcação do template, né, da linguagem de template do Django, e vou usar aqui uma condicional if e o objeto user. Esse objeto user ele já está disponível na seção de todos os templates, tá, do Django. Então eu posso acessar ele em qualquer template que eu queira. E aí ele tem aqui atributos e métodos, tá? Então um dos atributos que ele tem aqui é o is authenticated. É um negócio assim. Eu acho que é assim mesmo. Escreve, deixa eu ver se tá certinho. Eu acho que é isso. Que é um boolean, né? Que é uma variável lógica aqui, né? Um atributo lógico. Que vai ser verdadeiro se ele tiver autenticado. Então, se ele tiver autenticado, o que eu quero fazer? Né? Se ele não tiver autenticado, o que vai ser o else? Opa. Se ele não tiver autenticado, eu vou mostrar essa parte aqui, ó, de acessar e cadastrar. E vou pôr aqui o end if. Depois a gente arruma essas URLs aqui. Vou continuar aqui dentro do bloco se ele tiver autenticado. Se ele tiver autenticado, o que eu quero fazer? Eu vou mostrar aqui um H4. Vou falar um olá. Escrever assim um olá. E vou colocar aqui o nome do usuário, o username, para ele aparecer ali em cima, né, na parte de cima, vai aparecer exatamente aqui, né, ó, né, se ele tiver logado, a ideia é que apareça aqui, tá? Então vai vir aqui e vou colocar user.username. E aqui embaixo também eu vou colocar eu vou copiar essa URL aqui, essa tag, só para mim fazer a tag sair, que será o logout. Eu vou deixar dessa forma aqui. Acho que eu vou colocar aqui dark.
para ver se pega. E aqui que vem, ó, qual que vai ser a minha URL, tanto para acessar, que é a minha tela de login, quanto para mim sair, que é o meu logout. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou executar mais comandos de template aqui dentro. Ó. Quais comandos são esses? Um deles aqui vai ser o URL e eu passo o nome da rota, que chama-se login. Tá? Então, internamente, o Django já vai interpretar isso aqui e já vai mapear certinho para mim onde que está o login. E aí, através desse link aqui, que ele vai mostrar para mim exatamente o template que a gente acabou de fazer, que é aquele template de login, que ele vai carregar ele e vai mostrar o formuláriozinho de usuário e senha. Tá? Mas, na verdade, aqui eu falei login, mas aqui é logout. Eu estou falando aqui, o login vai ser aqui embaixo, né, no acessar, né? E aqui o logout vai ser o sair, né? Me confundi aqui um pouquinho, porque se ele tiver autenticado, então a gente quer mostrar o logout para ele poder sair, encerrar a sessão. E aqui, se não, aí sim ele vai mostrar o login. E veja, esse depois do URL aqui, o que é isso? Isso aqui é o nome interno da rota, tá? É o nome interno da rota que já está pronto, tá? Já está pronto para gente. Que o Django já traz pronto. Não foi eu que defini, tá? Mas eu sei que quando você estuda a documentação, você sabe que você conhece as coisas que já estão prontas para você usar. E aí você salva. Então o acessar vai carregar o login e o logout é para ele encerrar a sessão. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se já está funcionando. Ó, aqui não está mostrando. Deixa eu tirar o zoom. Eu acho que aqui nesse caso aqui não precisa de tanto zoom. Vou acessar aqui a área administrativa só para vocês verem. Antes de carregar o login. Vou acessar aqui o admin. Ele está logado. E vou acessar aqui agora a página categoria. Ó, veja que ele não apareceu, ele não detectou a sessão. Aparentemente aqui ele não detectou a sessão. Mas ele está logado. Vou fazer o logout. E agora vou voltar lá em categoria. E vou tentar carregar aqui o meu... vou tentar carregar a página de login. Ó. Se você observar na parte de baixo aqui no rodapé, ele já está passando lá accounts, ele está traduzindo, né? Tá bem pequenininho, né? Mas accounts/login. Ó, ele carregou aqui pra gente o formuláriozinho. Vamos ver se a gente consegue logar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá voltando aqui, né? Porque ele fez o login e tal, mas ele está voltando por quê? Ele está voltando justamente porque a gente determinou para ele voltar para a raiz, né? Se a gente voltar, vir aqui, ó, lá no settings, é o que a gente determinou para ele. Se eu quiser que ele continue lá naquela página, eu tenho que colocar aqui o nome da rota. Como, por exemplo, o nome dessa rota, que eu me lembre, né? Que a gente tinha colocado era category list. Vou salvar. Aqui, quando você está em ambiente de desenvolvimento, ele já salva para você, né? Já recarrega automaticamente. Vou clicar em acessar de novo. Aqui veja que deu certo. Deu certo o login, né? Tá dando certo o login, só que ele não está mostrando aqui o sair. Isso aqui provavelmente é algum erro de digitação aqui no código. Quer ver? Vamos ver. Vamos confirmar aqui. É muito fácil, pessoal, cometer erros aqui, tá? Então tem que ter muita atenção. Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó, observando como ele não está mostrando, o erro está aqui, ó. Que ele deveria estar verdadeiro e não está dando verdadeiro. Por quê? Porque eu estou pegando um atributo aqui, deixa eu ver aqui. Ó, eu acho que eu coloquei 2T aqui, ó. Acho que é assim, ó. Authenticated. Vou salvar, eu acho que é isso. E vou lá na página e vou atualizar. Pronto. Olha lá, ó. Deu certo. Aí agora ele está mostrando a sessão, né? Porque ele está realmente ele está logado. E se eu clicar aqui, o logout, ele não precisa de template, não precisa nada. Simplesmente ele vai, quando ele executar o logout, ele mata a sessão e, e redireciona de acordo com o que está programado lá nos settings, né? Se eu lembro aqui, a gente não mudou, então ele vai voltar lá para a raiz. Ó, tá vendo? Então lá no nosso arquivo aqui no settings, o logout redirect está apontando para cá. Eu poderia apontar para qualquer lugar que eu quisesse. Está apontando para a raiz. Né? Então aqui, essa parte de a gente criar o login está ok. A página de login, no caso, o formulário de login e o mecanismo de login. Então, mais uma vez aqui para vocês verem. Agora, o que falta é a gente poder usar esse controle de acesso para, por exemplo, a gente não permitir o usuário de, por exemplo, incluir, editar, né? Que a gente não quer que todo mundo tenha essas habilidades aqui, né? Essas capacidades, né? Esse acesso, esse nível de acesso. Esse nível de acesso aqui a gente estava fazendo, né, no início do projeto, mas não, a gente não quer, não é qualquer um que inclui, né? A gente quer que aqui no mínimo, né, considerando que a gente não vai avançar aqui em parte de perfil, de grupo de usuário, né, de papéis, quem pode, quem não pode, mas aqui no mínimo a gente quer alguém que esteja logado para poder fazer essas alterações, coisas que alterem, né, o sistema. Né, ele tem que estar no mínimo logado. Então, para a gente poder fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer isso lá na view, lá nas nossas views. Tá? Já é a última parte aqui para a gente poder encerrar. Então, eu tenho que vir aqui na minha view, e aí existem duas formas de eu proteger minhas views. Tá? Existem duas formas. Lá no iniciozinho eu falei, só que a gente não trabalhou, né, essa view baseada em função e a view baseada em classe, né? Tem esses dois tipos, né? E a forma de proteger elas, né, exigir um login, né? Exigir no mínimo um login para você poder acessar elas, são diferentes, né? A forma de você fazer. Então, por exemplo, para o caso de uma view baseada em função, em aulas futuras eu vou trabalhar mais esse tipo de view, tá? Para a gente personalizar, para a gente aprender a trabalhar com essa view para fazer coisas, né? Para fazer coisas mais interessantes do que simplesmente printar aqui um olá Django, né? Fazer coisas mais legais. Então, uma maneira que a gente tem de fazer aqui é a gente fazer a importação de um decorator que está lá em Django contrib.auth.decorators import. Esse decorator é um padrão de projeto que permite você modificar o comportamento de determinadas funções, ou, né, no caso aqui, a grosso modo ele faz isso. Então esse decorator que chama login required. Ó, login required. E aí como é que você usa esse decorator? Você vem aqui, né? Ele chama decorator justamente por isso. Você vem antes da função, antes da assinatura da função, da declaração da função, e você coloca aqui @login required. Salva. E aí
usando esse padrão de projeto, você só vai acessar a página index se você estiver logado. Tá? Então ele vai exigir o login aqui nessa página. Então vamos voltar aqui e vamos ver se deu certo. Estou voltando aqui. Vamos ver. Deu certo. Olha lá, ó, ele não acessa mais. Não permite mais acessar. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ele não permite acessar a página, né? E se você ver aqui, ó, ele carrega, né? Redireciona para o login e ainda cria aqui em cima, se você ver, ele cria aqui uma URL, ele coloca esse parâmetro aqui na URL, o next, que quer dizer que é você, depois que você logar, para onde você quer ir, né? Ele vai te redirecionar para cá, né? Como se fosse um redirect na URL aí. O Django usa esse parâmetro next, né? Quando você faz isso. Então, veja, se eu for lá e tirar o requisito aqui, vou comentar, vou salvar e vou tentar acessar de novo. Ele vai abrir normal. Se eu pegar e ativar aqui o decorator, login required, se eu tentar acessar, ele vai exigir o login, tá? Vai exigir o acesso logado. Aí se eu vier aqui e logar, ele vai carregar normalmente. E como é que eu sei que eu estou logado? Se eu for lá na minha página, lista de categorias, você vai ver que eu estou logado aqui. Se eu entrar no meu admin também lá e eu sou um usuário que eu tenho permissão, tenho propriedade staff, né? Se eu sou um staff, eu também acesso aqui, porque a sessão está no navegador, né? Eu estou logado aqui o tempo todo. Tá? Então, é assim que funciona. Ó. Tá vendo aqui no logout, ele está me redirecionando para a raiz. E como eu estou sem sessão ativa, ele já carrega para mim aqui já está carregando para mim aqui a página, né, de login, formulário de login. Há outro método que eu tenho para fazer. Deixa eu voltar aqui o zoom. O outro método é quando eu estou trabalhando aqui, que a gente fez nos generic views, né? E isso vai servir para qualquer view baseado em classe, tá? As views baseadas em classe. Para as views baseadas em classe, eu tenho aqui uma classe que eu vou usar ela, django.contrib.auth.mixin chama. E essa classe chama, ela fica aqui dentro de mixins, que esses mixins seria tipo classes que você quer mesclar, né, ou misturar com outras classes. Porque o Django, no caso, na verdade, não é o Django, na verdade é o Python. O Python ele tem uma propriedade da orientação objeto, ele implementa isso, né, que é herança múltipla, tá, que a gente fala. Então aqui eu tenho que importar o login required mixin. É isso aqui mesmo, login required mixin. E ele permite herança múltipla. O que é essa herança múltipla? Então, na orientação objeto, né, a gente tem como trabalhar com herança, né, uma superclasse, você tem uma superclasse e você pode derivar várias subclasses ou, né, subclasses ou classes filhas, né, daquela superclasse. No caso aqui, o Django usa isso bastante, tá? Usa bastante esse recurso que é do Python. Então, basta, se eu quero que o login seja exigido, basta eu herdar dessa classe mixin, eu herdo ela, né? Eu vou fazer uma herança múltipla aqui, eu vou herdar de dois, a classe vai ter dois ascendentes, né? Vai ter dois ascendentes. Então, aqui no caso da create view, ó, da create, eu herdo da create view, mas antes aqui eu herdo também da login required mixin. Aí eu ponho uma vírgula e eu faço isso aqui com todas as views que eu quero, as views baseadas em classe,
que eu quero que esteja o controle de login, exigente de login. Então, por exemplo, para criar eu quero, para listar não, eu quero que todos listem, para exibir detalhes também pode ser qualquer um, para atualizar os dados eu quero que tenha login, e para deletar também eu quero que tenha login. Então eu faço isso aqui, salvei, e aí quando eu volto lá no meu formulário, deixa eu logar, deixa eu tirar o zoom, vou lá na minha página de lista de categorias. Aqui a gente podia estar fazendo mais bonitinho já com a navegação e tal, né? Eu fico sempre digitando aqui. Veja, aqui está aparecendo, mas pelo que a gente configurou, se eu clicar aqui para incluir, tá vendo? O incluir ali é o create, ele está exigindo já o login, porque a gente usou lá o login required mixin. Então ele está fazendo uma herança múltipla e ali internamente ali, né, na combinação das classes, né, a gente configurou algumas coisas, mas ele já tem uma série de outros atributos e um deles é exigir esse login, uma série de comportamentos. E um dos comportamentos aqui, ele já exigia esse login. E ele vai exigir aqui nesses casos todos. Ó, ver, ele não está exigindo, que a gente não habilitou. Aqui também no próprio listar não. Ele vai estar exigindo aqui no editar e no excluir. E aqui também ele vai colocar aqui já o próximo. Por exemplo, se eu fizer o login aqui, depois que eu cliquei em excluir, ele já vai carregar para mim automaticamente a página do excluir. Vou clicar aqui em sair, beleza? Pessoal, então é isso, tá? Essa aula ficou acho que ficou um pouco longa, mas a ideia era mostrar esse conceito básico para você entender como funciona e como é rápido você fazer uma implementação de um sistema já com tudo, né? Com todo o básico aí, usando o Django, tá? Na nossa próxima aula, a minha proposta aqui, né, na próxima aula que eu for gravar, eu vou trabalhar com formulários, tá? Trabalhar mais especificamente a personalização de formulários, os campos, como eles funcionam, né? Se você quer colocar campos que não existem e outras coisas que você pode personalizar nos formulários. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.